Fala galera, mais um vídeo aqui analisando mais um episódio de Fiona e Cake. E hoje o episódio é A Borboleta e o Rio. O episódio já começa bem, mostrando pra gente o passado do Marshall Lee, aonde ele nos mostra que ele é bem traumatizado com a mãe dele, que não deixava ele fazer nada ali, deixava ele entediado sem poder fazer nada enquanto ela tava trabalhando. Então, como ele não podia fazer nada, ficava todo entediado, ele começava ali a fazer uns pequenos movimentos ali, fazendo como se fossem umas batidas musicais ali, o que faz ela acabar perdendo a paciência depois dela já falar pra ele várias vezes poder parar e ele não parar. Então ela expulsa ele do prédio deles, que o faz explorar ali o mundo, acabando sendo atraído por uma musiquinha que está sendo tocada pela Rainha Gelada. Lembranças não me incomodam não, só tenho as que não consigo. Onde é uma interaçãozinha bem legal, ele chega lá comprando um sorvete com ela, acaba fazendo bagunça, ele fica todo triste ali por causa do trauma dele, onde ele não podia errar e tudo mais, porque senão a mãe dele ficava com raiva dele. Mas a Rainha Gelada já mostra lá, agindo igual o Simon, ela faz um negócio que é muito a cara do Simon fazer. Ela pega ali um sorvete também e joga na própria roupa pra poder mostrar, né, acidentes acontecem e tudo mais, não tem problema. E é legal que pelo visto é ela que apresenta o Marshall Lee ao mundo da música, porque ela entrega o piano ali pra ele poder tocar. Mas já cortamos de volta pro presente. A Fiona agora, depois de ter sido despejada de casa, tá tendo que morar no apartamento da Cake e tá tendo que dormir em uma das gavetas, das bilhares de gavetas que a Cake tem por algum motivo. É uma referência porque o Jake também dormia em gaveta. Outra coisa bacana é o novo look aí da Maga Caçadora, usando um monte de trapo que ela arrancou de várias peças de roupa da Fiona. Mas muito bem, a Fiona tá cheio de rolê agora pra tentar resolver, tá sem casa, tá sem lugar pra poder dar festa. Mas ela falou ali que vai deixar isso tudo de lado porque ela vai agora ajudar a Maga Caçadora. Ela já pergunta ali pra Fiona se ela não conhece nenhuma árvore retorcida, uma árvore bizarra, estranha aí, e a Fiona fala que não, mas ela conhece a árvore mais antiga da cidade. Mas antes disso a gente já vê lá uma interaçãozinha do Marshall Lee lá junto do Gary, agora que o Marshall Lee tá ficando lá junto dele. O Gary já tá lá todo apressado pra poder fazer as comidas pro festival. O Marshall Lee ele tá ficando todo meio desconfortável e tal, porque ele nunca morou junto com uma outra pessoa, e a única vez onde ele morou junto de outra pessoa foi com a mãe dele. A mãe dele era muito exigente e tudo mais, não gostava que ele ficava fazendo barulho. Então por causa disso, enquanto ele tá ajudando ali o Gary e ele erra uma coisa ou outra ali, ele já fica muito em choque ali, porque né, o Gary fala não é assim. Aí ele já fica lembrando os traumas ali dele, já fica meio estranho. Agora o bagulho bacana, muito legal, é que a árvore antiga da cidade, na verdade, é a casa na árvore do Finn Jake, só que ela tá muito pequenininha, mas tá a mesma coisa, é igualzinho. E a Maga Caçadora já fica ali tentando, né, se conectar com ela, tentando ver se é realmente o coração da floresta. Ela arranca lá o braço pra ver se ela vai se conectar com ela, e adivinha, pelo visto não é. E agora vem uma cena que eu não entendi direito o que foi isso, achei muito do nada e muito estranho, muito esquisito, muito... Mas o Gary ali da ideia do Marshall Lee conhecer os pais dele, só que um segundinho depois, em uma transição, a gente vê que os dois ficaram brigados. Eles brigaram por algum motivo por causa disso dos pais. É muito rápido, é muito não natural. Eu não gostei dessa cena, gente, eu não gostei. Eu queria ter visto a briga, pelo menos mostrava a briga. Eles mesmo falam que foi muito estranho, foi muito do nada. Mas aí então os dois chamam a Fiona pra poder ficar de intermediário ali, tentando ajudar os dois. E a gente vê que cada um tem seu motivo ali na briga. O Marshall Lee, ele tava com medo de conhecer outros pais, porque né, o último pai que ela teve, a última mãe no caso, era bem ruim com ele. Mas de qualquer jeito a Fiona ali ajuda os dois. E a gente já volta agora pro núcleo importante de verdade, Maga Caçadora. Se Maga Caçadora tá na tela, eu tô feliz. Então, como a Fiona tá lá no rolê dela tentando ajudar os dois, sobrou só a Cake, a Maga Caçadora ali, pra tentar conectar com o coração da floresta. A Cake já tá lá querendo ir embora ali, deixar a Maga Caçadora, mais uma querendo abandonar nossa Maga Caçadora ali, por causa que o Monochromicon lá tá mandando mensagem pra ela, falando que quer um segundo encontro ali, aonde a Maga Caçadora já descobre que a árvore ela reage à música, ela reage ali uns assovios ali que ela faz ali com a folha, e por causa disso a árvore acaba sugando as duas ali. Mas enquanto isso a Fiona acaba se deparando pela milésima vez com o DJ Chama, mas dessa vez o diálogo foi um pouco mais interessante. O DJ Chama ali não deixou entender que tava gostando dela, né, dessa vez não foi vários flertes ali, mesmo a Fiona tendo que tá segurando a profissionalidade
amizade ali, porque ela ainda gosta dele. Mesmo assim, o diálogo ele foi muito legal, muito interessante, onde o DJ Chama ali já fala que a Fiona tem, né, que dá tudo de si ali pra poder fazer acontecer o sonho dela ali. Faça o que tiver que fazer pra que aconteça. Achei isso muito legal, achei essa frase muito bacana. Mas então os dois vão indo até o estúdio, ele chegando lá, a gente vê que tem uma variante das crianças Marshmallow, sim, as crianças Marshmallow. Mas tá bom, é isso daí, foi uma cenazinha legal aí, mostrando a criança Marshmallow cantando ali, porque, né, o DJ Chama, ele é dono de uma produtora aí. Tá bom, deixando agora esses lados nada a ver da história, agora vamos pra parte importante de verdade. Maga Caçadora agora tá dentro de outra realidade, bem diferente daquela lá do Coração da Floresta. Ela mesma já percebe que aquilo dali não é o Coração da Floresta, e logo ela percebe que a Cake se transformou na mão arrancada dela, e nisso as duas ali brigam um pouquinho porque a Maga Caçadora quer explorar o lugar, só que a Cake quer voltar lá pra ter o encontro com o Monochromicon, o que faz eles entrarem em algum desses bilhares de portais que tem aí, e eles acordam se deparando com o mundo de Ó. Só que logo a Maga Caçadora ela percebe que por algum motivo ela tá presa à árvore, então ela se rasteja ali pelas madeiras da árvore procurando algum jeito de sair e tudo mais, e ela acaba se deparando com o Finn ali se arrumando. Aí ela já fica toda feliz ali, tenta chamar a atenção dele, poder ajudar ela, só que na verdade quem tava ali não era o Finn, era a Fiona, porque a Cake ali chega ali já chamando ela pra aventura e tal. Então logo a Maga Caçadora já saca que ela tava vendo ali o passado daquele mundo, quando ele ainda tinha magia. Mas então a gente já corta lá pro Marshall Lee chegando no apartamento dos pais do Gary, aonde eu não sei se essa era a ideia, mas a gente vê que o Gary ele tem, né, os dois pais e tem uma irmã ali, que isso já me lembra totalmente lá dos parentes artificiais da princesa Jujuba, que eram exatamente 3, né? Só que lá era irmão, avô e tio. Não sei se isso é uma correlação, né? São 3, não sei. Eu só sei que o que acaba acontecendo é que os pais do Gary ali passam algumas gravações dele ainda criança e tudo mais, aonde o Marshall Lee acaba descobrindo que ele tocava piano antigamente. Mas isso já dá ideia ali pros pais do Gary de fazer o Marshall Lee tocar pra eles. E lá vai o Marshall Lee meio tipo com vergonha e tudo mais. Lembranças não me incomodam, não. Só tenho as que não consigo esquecer. E a gente já corta lá de volta, Maga Caçadora, vamos que vamos. E nisso a Maga Caçadora ali tá tentando achar um jeito de voltar pro presente. Então ela acaba passando por várias épocas ali, passando mais uma vez ali pelo passado, vendo quando o Marshall Lee tinha sido teletransportado ali pro mundo da Fiona e Cake. E até mesmo aparece uma borboleta ali, que a Cake fala alguma coisa de que se você viajar pro passado, não deixe uma borboleta morrer. Não entendi o que isso quis dizer, mas então ela salva a borboleta de ter sido comida por uma aranha. Maga Caçadora continua ali procurando um jeito de voltar pra casa, então ela utiliza o riacho ali, ela segue a correnteza do riacho pra ver se consegue chegar em casa, e acaba se deparando com um futuro distópico, cheio de teia de aranha jogado por todos os lados, e no céu voa várias borboletas, aranhas, cabeça de caveira bizarra de olho azul, e em cima dela nós vemos quem está se agarrando lá, o bebê Finn, vestindo uma capa da borboleta, segurando um alfinete e utilizando um colar que é aquela IA do tanque de guerra do Mordomo Menta lá do universo dos vampiros, que aqui aparentemente ele tá usando como um tradutor ali pra ele, pra conseguir se comunicar. Mas então ele mata uma das borboletas toda acrobaticamente, cai lá no salgueiro onde tá a Maga Caçadora observando tudo, e nisso a Cake já lembra lá, porque é ela que causou aquele futuro ali, por ter deixado uma das borboletas lá vivas, que causou todo esse efeito dominó de fazer a borboletas gigantes, assassinas aí, bizarras, que eu já vi vários vídeos aí de pessoas falando que essa borboleta aí é o Golb, por causa que as manchas ali na asa dela parecem os olhos dele, mas só teorias aí. Mas então Maga Caçadora ficando ali já cansada, com sede, volta pra dentro da árvore e tenta beber um pouquinho ali daquela árvore, daquele rio bizarro ali daquela dimensão, e ela acaba descobrindo que o gosto daquela água reflete o portal ali no tempo que ela vai sair, ou seja, agora ela consegue localizar o presente só bebendo água. Mas agora nós vemos o Marshall Lee junto do Gary ali caminhando, onde o Gary acaba percebendo que o Marshall Lee tá meio tristinho ali, tá meio pensativo. Então o Gary já começa a desculpar ali por ter levado ele, por ter arrastado ele pra casa dele, só que o Marshall Lee fala não, tá de boa e tudo mais, e o Gary acaba ali então
obrigando a ele a falar alguma coisa, se tiver acontecendo alguma coisa pra ele falar. O que faz o Marshall Lee finalmente abrir a boca e falar que ele acha o Gary um pouco controlador igual a mãe dele. Então o Marshall Lee, depois de ver que o Gary ficou meio, né, abalado com o que ele falou, ele já se arrepende ali um pouco de ter falado aquilo e fala que é porque ele não é muito de abrir e falar o que ele quer. Então o Gary acaba falando que sempre que ele quer ali desabafar e tudo mais, ele desabafa na confeitaria dele. É o que abre ali a mente dele, faz ele conseguir falar o que ele quer. Aí ele já fala que o Marshall Lee provavelmente deveria fazer uma música ali falando sobre o que ele pensa, falando até mesmo sobre o que ele pensa dele, que, né, já me correlaciona lá com a Marceline, que não parava de fazer música falando da Princesa Jujuba. Então vai ser bem bacana ver esse paralelo aqui, tô muito animado pra poder ver isso. Mas enquanto isso, Fiona tá lá passeando lá de boa até chegar e ver que a Queen já tá mais antecipada e já tá prestes a demolir tudo lá, tá nem aí, não vai cumprir o prazo. Então a Fiona acaba brigando ali um pouco com ela, dá a ideia de aumentar o preço, então, né, pra poder aumentar mais o tempo, aumentar um pouco mais o preço ali que eles vão ter que pagar. A Queen fala que não, ela já tá correndo tempo ali, todo mundo precisa de um estacionamento, que é isso que ela vai fazer, ela vai demolir o lugar e construir um estacionamento. E até fala que a Hanson Abadir, que é a mãe do Marshall Lee, ela começou o negócio multimilionário dela construindo um estacionamento. Aí a Fiona já mete o maior Tandel Furiote. A Abadir não é burra de deixar cismas pessoais atrapalhar um bom negócio. Não, Fiona mitou agora, tá? Foi uma mitada tão forte que a Queen não teve que carregar. Teve que aceitar as condições da Fiona, mas aumentou o preço. E nisso a Fiona já sai um pouco ali em choque com tudo que aconteceu, mais feliz um pouco. E a gente vê que ela tá sendo perseguida agora por um cachorro suspeitamente estranho, né? E que a gente vê logo que na verdade era aquele cara que tava seguindo todo mundo, tava espiando todo mundo esse tempo todo. Só que agora ele se vestiu de cachorro, não sei porque ele quis se vestir de cachorro. Mas finalmente a Fiona percebe que ele tava perseguindo ela, já chega mandando ele contra a parede ali, ameaçando ele e tudo mais. E que esse negócio desse cara se fantasiar com essa fantasia de cachorro meio sem vida aí me lembra muito a fantasia de cavalo naquele episódio, o fatídico episódio onde o Rei Gelado se fantasia de cavalo. Mas então voltamos pra Maga Caçadora, que tá sendo arrastada ali pela correnteza procurando presente. A Cake não gosta muito ali de estar na água e tudo mais. Por causa disso ela procura qualquer portal ali pra poder sair do lugar e ela acaba parando um pouquinho ali, algumas horas no futuro, aonde a gente vê a Hanson Abadir ali chegando e tudo mais, e chamando a Fiona. Isso mesmo, Fiona agora está trabalhando para Hanson Abadir, o que já faz a Kiki ficar em choque e tudo mais e pular fora ali. Mas finalmente, achando o portal do presente, Maga Caçadora chega lá, né, presa na árvore. Ela tenta pensar como é que ela vai sair dali, até que ela percebe, né, que a mão dela tá ali decapitada. Então ela mete ali um cantozinho pra ela, assovia pra ela, e com isso fazendo a mão dela começar a brilhar verde. Ela não consegue alcançar a mão ali pra conseguir voltar e tal. Então a Cake começa a se esticar, fazendo todas as forças possíveis pra conseguir chegar na mão, até mesmo arrancando toda a casca ali da árvore e tudo mais, e conseguindo assim se interligar ali com a mão. Maga Caçadora cresce de volta. Ela percebe que a mão dela agora tá de volta no lugar, só que ela tá ali com uma cicatriz meio de seiva de árvore aí maluca. E ela procura a Cake toda desesperada, até que instantaneamente ela vomita a Cake. Aonde a primeira coisa ali que a Cake faz já é procurar ali a borboleta, procurar onde é que ela tá pra poder destruir todos os remanescentes dela. E por fim a Cake acaba apontando ali sobre um detalhe, que a Maga Caçadora cresceu mais ainda os chifres ali dela. De qualquer jeito eu gostei muito dessa dupla, gostei muito da química das duas ali interagindo juntas. Eu quero ver mais das duas aí. Mas então a gente acaba vendo por que a Cake viu ali que de algumas horas mais pra frente ali a Fiona já tá trabalhando com a Hanson Abadir. Porque ela viu lá o que o cara que tava perseguindo ali e tudo mais ela tinha pra falar. E ela aceitou ir trabalhar com ela, aceitou ir trabalhar com a Hanson Abadir, porque ela lembra de uma fala lá do começo do episódio, aonde o DJ Chama falou pra ela: faça o que tiver que fazer para que aconteça.
E eu achei isso muito foda, muito zica. Uma das coisas mais legais que eles fizeram, todo esse paralelo aí, toda essa relação. E por fim, pra poder finalizar o episódio, mais uma coisinha legal, a gente vê lá um negócio que eu já tava pensando que não ia ser mostrado nesse episódio. Mas no último episódio o Rei Gelado ia utilizar o olho demoníaco lá pra tentar reviver o Finn. Então agora a gente vê ele utilizando o olho demoníaco. E a gente vê como é que funciona esse olho demoníaco. Aparentemente você ser teleportado pra outra dimensão. E lá você tem que conversar com um rei bizarro lá do olho demoníaco, que não ajuda em absolutamente nada. Eu acho que foi o bagulho mais nada a ver que eles puderam ter feito, cara. Foi realmente muito nada a ver, cara. Eu tinha ficado realmente hypado, cara. Eu jurava que isso dali seria importante, que o olho demoníaco ia ser importante, mas não fez nada. Ou ele não é capaz de reviver o Finn por causa daquele bagulho, ou não sei. Mas de qualquer jeito agora eles têm que apressar, porque a situação tá ficando complicada. O Finn tá começando a envelhecer ali, tá perdendo seus anos de vida ao decorrer do tempo. E por causa disso o episódio acaba com esse gancho assustador de que o Finn tá prestes a morrer, né? Tá cada vez mais perto de morrer. Foi muito bacana, foi muito legal. Trouxe pra gente um pouco mais da lore do Marshall Lee, onde eu queria ter visto mais. Queria que esse episódio tivesse aprofundado mais na história dele. Não aprofundou tanto, queria ver mais. E agora finalmente com a mãe do Marshall Lee entrando na jogada ali da história do negócio, provavelmente vai acontecer todo um desentendimento ali, porque a Fiona agora tá trabalhando pra ela e o Marshall Lee odeia ela. E pelo outro lado, a maga caçadora já não deve nem mais saber o que ela faz, né? Porque ela não sabe onde é que tá o coração da floresta. Mas é isso, um episódio muito bom, muito bacana. Certeza, o próximo episódio já vai ficar maluquice, eu tenho certeza. O próximo já vai ficar tudo doido, vai explodir tudo. E até a próxima semana com mais um episódio de Fiona e Cake.